Olá, queridos amigos. O nosso especial boas-vindas a cada um de vocês que neste momento se congregam conosco nesse espaço virtual do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa e nesse mês de julho as nossas palestras, os nossos encontros têm o tema central Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Nos dias de sexta-feira, nós trazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia de hoje, nós vamos estudar o capítulo 13, nos seus itens 9 e 10, com o título Caridade Material e Caridade Moral. Quem trará o estudo para nós é a nossa companheira também da casa, Jacira Sá Roriz. Antes de passarmos a palavra para a Jacira, vamos fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece de harmonização. A leitura de hoje está no livro Filhos de Deus, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo Franco, no seu capítulo 28, que se intitula Tua Conduta. Onde estejas, encontram-se tesouros inimagináveis, aguardando as tuas mãos ativas. Na terra generosa, dorme uma rica seara. No córrego cantante, encontra-se uma usina em potencial. Na estela de pedra está oculta a coluna. Todavia, todos aguardam a ação transformadora do trabalho. O solo espera o arado e a semente. A corrente de água necessita da adequada canalização e a pedra do instrumento que atalhe para o fim a que seja destinada. Assim, o ser espiritual, que traz presente a divindade e aguarda se desfaçam os impedimentos para que estue exuberante. A educação será o recurso vigoroso que te oferece os valiosos bens, por enquanto adormecidos no teu íntimo. O cérebro, necessariamente iluminado pelo conhecimento, fará que se apresentem a inspiração e o verbo, a técnica e o pensamento robusto para o milagre das transformações que deves operar. O coração sublimado refreará a torrente de paixões, abrindo espaços para os sentimentos de elevação, a exteriorizar-se na tua conduta, modelo e demonstração do que conduzes intimamente. A dor e o trabalho sejam considerados os maravilhosos cooperadores do teu crescimento. A bondade e o amor constituam-te os operadores da tua renovação, a fim de que em todos os momentos a tua conduta reflita os teus ideais e eles sejam a tua vida, em nome do bem incessante que fulge à frente e desejas repartir com toda a humanidade, que aprendes a amar e desejas servir desde agora. Vamos orar, meus amigos. Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, a ti rogamos, neste momento, a serenidade necessária para recebermos as palavras trazidas pela nossa irmã Jacira. Que possamos, neste momento congregados todos, em um único objetivo, de aprender os exemplos do Mestre Jesus, que possamos ter ouvidos de ouvir e a compreensão necessária para que os exemplos trazidos rendam frutos em nossa vida e assim possamos caminhar no caminho reto da verdade e da justiça rumo ao nosso progresso espiritual. Por isso pedimos, querido Pai, que fique conosco neste momento e sempre, nos amparando e nos intuindo. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra à nossa querida Jacira. Olá, amigos.
Vamos à nossa reflexão de hoje sobre o Evangelho. O nosso tema é a caridade moral e a caridade material. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 1, Jesus nos disse: tomai cuidado de não fazer as boas obras para serem vistos pelos homens. Quando derem esmola, não façam toar a trombeta diante de vós, para que sejam honrados entre os homens. Eu vos digo em verdade que já recebeste a recompensa. Quando derem esmola, que a vossa mão direita não saiba o que faz a mão esquerda, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê tudo o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Fazer o bem sem ostentação é sinal de superioridade moral. E para vermos as coisas de um ponto de vista mais alto, é preciso fazermos a abstração da vida presente e nos identificarmos mais com a vida futura. É preciso nos colocarmos acima da satisfação que nos proporciona o testemunho dos outros diante daquilo que estamos fazendo. Então é preciso saber esperar a aprovação de Deus. Quando buscamos mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus, estamos depositando mais fé, mais foco, mais atenção, mais expectativas e tempo em coisas e fatos passageiros que são incentivadores do orgulho. Estamos mais atentos nas circunstâncias da vida presente que nos trazem retorno rápido e imediato, do que em Deus e nas possibilidades futuras. No ato de caridade, é necessário que o foco seja o bem do outro. Este foco é que conecta o beneficiador com Deus. A recompensa virá através de alívio das pressões, um fortalecimento e também um indescritível bem-estar. Jesus, ao dizer, eles já receberam sua recompensa, é porque, sendo o foco do que eles desejam era serem vistos, o anseio principal da sua ação, eles então já receberam o que desejavam e é tudo que terão, porque nós sempre recebemos exatamente o que buscamos. Às vezes nós disfarçamos o que nós estamos buscando, mas Deus nos vê em essência. Ele sabe o que nós de verdade estamos buscando. Então é preciso a gente buscar isso dentro de nós. O que eu estou querendo? O que eu estou buscando? Eu estou sendo real? Estou sendo leal? Estou sendo sincero a esse princípio? Ou eu estou procurando satisfazer o meu ego? Essa é uma grande proposta para nós. O conceito de caridade está bem definido nas questões 886 e 88A do Livro dos Espíritos. Na primeira, a pergunta é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? A resposta dos Espíritos é: primeiro, benevolência para com todos. Segundo, indulgência com as imperfeições dos outros. E terceiro, perdão das ofensas. Benevolência para com todos é todos. Não é só da nossa família, das pessoas que pensam igual a gente. Não, benevolência é com todo tipo de opiniões diferentes, de credos diferentes. É muito mais extenso. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições dos outros, a gente precisa analisar. Indulgência é compreensão. E muitas das vezes nós confundimos indulgência com conivência, porque é muito tênue a linha que separa a indulgência da conivência. Indulgência é compreensão e conivência é adesão, aceitação. Quando Deus está pedindo, os Espíritos nos dizem que faz parte, o sentido da palavra caridade significa indulgência com as imperfeições dos outros, não é para a gente aceitar as imperfeições dos outros para nós como modelo. É compreender que eles têm o direito de seguir o caminho deles dentro daquelas perspectivas que lhes são próprias, mas não necessariamente aceitá-las. Porque a ilusão, muitas das vezes nós disfarçamos
a conivência, a aceitação. Eu estou sendo muito compreensiva, e a gente confunde esses dois conceitos. Compreensão é uma coisa, aceitação é outra. A ilusão de querer mudar o outro, às vezes, nos invade nesse meio termo em que a gente acha que está sendo compreensiva, mas nós estamos sendo coniventes. Então é preciso fazer essa diferença. A indulgência com a imperfeição dos outros não é aceitação para nós, ou adesão às imperfeições que nós estamos vendo no outro, aderimos para nós mesmas, né? E a perdão das ofensas. Ninguém pode ser caridoso se tiver mágoa no seu coração. É preciso saber perdoar. É um processo de aprendizado. Vemos aqui que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Ela abrange todas as relações que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos superiores hierárquicos no trabalho, em qualquer lugar, nossos iguais ou nossos inferiores, socialmente falando, ou então as pessoas que estão sobre o nosso comando no trabalho, em determinada instituição. Humilhar aos desafortunados é agir fora da caridade. E a vida cobra alto com essa atitude, diante dessa atitude. Todos nós precisamos de compreensão e benevolência. E aquele que está desafortunado, apequenado diante das situações, das circunstâncias de sua vida, e a gente botar a pessoa ainda mais para baixo, é um grande mal, porque nós estamos tirando da pessoa, às vezes, um fio de esperança que ele tem. Então, precisamos de compreensão, todos nós, de compreensão e benevolência. E o homem verdadeiramente bom é aquele que procura elevar aquele que está caído, que lhe parece pequeno, que parece inferiorizado, porque isso é ilusão. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Então, isso nas relações de trabalho, nas ações caritativas é muito importante, porque quando nós damos alguma coisa para uma pessoa, por exemplo, que está na rua, nós estamos na posição vertical, ele está deitado, então é preciso a gente ter muito cuidado, porque se a gente dá aquilo como uma expressão de quem está com pressa, ou fazendo aquilo de uma maneira qualquer, é preciso olhar nos olhos, ter um cuidado, chamar o meu irmão, como é que você vai, como é que você está. Essa atenção, essa aproximação, chamadinho de irmão, né? Isso vai dar um conforto a ele. Não só doar alguma coisa, um pão, um café com leite, uma moeda, alguma ajuda, mas também dar essa porção de atenção. Na questão 88A, eles perguntam, a esmola, Kardec pergunta, a esmola é reprovável? E a resposta é do Espírito de São Vicente de Paulo. Não. O que merece a reprovação não é a esmola, mas a maneira como ela é habitualmente dada e o porquê ela está sendo dada. Então é necessário fazermos essa pergunta a nós mesmos. O que eu estou almejando? Qual é a minha intenção em ir ali e doar aquilo, Eu quero aparecer diante das pessoas que eu sou boazinha, eu estou levando uma coisa melhor, uma coisa assim, para que todos vejam que eu estou dando isso. Qual é a minha verdadeira intenção? Essa é uma questão que cada um tem que perguntar a si mesmo. Nós não podemos avaliar o outro, nós podemos avaliar a nós mesmos. Isso é muito importante para a gente corrigir rotas, corrigir caminhos e atitudes. O homem de bem que compreende a caridade vai ao encontro do necessitado sem esperar que ele estenda a mão. Essa é a continuação da resposta de São Vicente de Paulo. A verdadeira caridade, ela é sempre bondosa e benévola. A caridade feita com delicadeza, ela tem duplo valor. Se for feita uma caridade com altivez, pode ser que a necessidade obrigue a quem o recebe a aceitar aquela ajuda, mas o seu coração não está tocado. Aquilo foi um ato mecânico, ele recebeu, mas não foi tocado. Eis aí uma grande perda de oportunidade de uma ação bem realizada. Porque a ostentação aos olhos de Deus tira todo o mérito da ação.
enquanto a benevolência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é também a caridade moral. Caridade moral, então, não é só dar coisas. A viúva deu a sua única moeda, aquele que se priva de doar, né? A última moeda, no caso, era a última moeda que a viúva ia comprar o pão para os seus filhos. Ela deu a última moeda. Então, pesa muito mais na balança divina do que aquele que dá o ouro que não lhe faz falta, o ouro do rico. É preciso a gente entender isso. Sempre podemos doar algo de nós. Podemos doar atenção, boas palavras, rezar, pensar nos necessitados. Já vimos vários exemplos de mulheres humildes durante um desastre, um desabamento de um prédio. O Morro do Bumba, nós vimos isso. Vários exemplos de mulheres que estavam ali morando naquele lugar durante um momento difícil, que pensando nos operários que estavam ali cansados, trabalhando, aquele trabalho exaustivo, montou ali provisoriamente uma bancadinha, né? Um pedaço de madeira, uma caixote, e levou café e pão para aqueles que estavam trabalhando, levou água, dando alívio para todos os trabalhadores. E a partir daquele exemplo, outras doações surgiram. A primeira atitude sempre desperta as outras pessoas. E esse olhar atento, o que eu posso fazer? Ela não podia fazer muita coisa, ela não era técnica para cavar a terra, para procurar os corpos soterrados, ela não tinha como fazer isso. Mas ela podia doar um cafezinho, um pão, uma água para aquelas pessoas que estavam ali. Então, a caridade moral, ela deve estar sempre acompanhada desse sentimento da caridade moral. Como? Como esse acompanhamento se faz? Olho nos olhos, gesto de atenção, interesse e respeito à dor do próximo. Isso fala muito ao coração dos aflitos. Eles se sentem amparados e isso alimenta sua alma, porque ele se sente apoiado, fortalecido na ideia de que ele não está sozinho. E isso é tão importante para o seu erguimento emocional. Porque as pessoas que se sentem sozinhas e abandonadas sem ajuda de ninguém é muito triste. Então, a caridade moral poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o seu benefício sem se sentir ferido em seu amor próprio. No item 9 desse capítulo 13 do Evangelho, ele nos esclarece que a caridade moral também consiste em suportarmos uns aos outros, diz lá o texto. Isso é o que menos vós fazeis neste mundo. Suportarmos uns aos outros. Sabermos calar diante de outro que quer falar, mesmo que seja um tolo. Deixa ele falar até o final. Porque às vezes a gente interrompe grosseiramente, a pessoa fica ferida e que ele vê se ele está desequilibrado, é que ele fala mesmo. Então nós temos que saber agir com caridade sempre. Sabermos ser surdo quando uma palavra de ironia ferina, né, uma maldade, uma palavra feroz, de zombaria, vem em nossa direção. E também não ver o sorriso de desdém quando entramos da parte de alguém que não gosta de nós. Não ver, não enxergar, se enxergar. Cada um tem direito de sentir, de gostar, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, não é? Se ele ainda não conseguiu controlar as emoções dele, faz um sorriso de desdém cada vez que a pessoa entra, cabe a nós que recebemos o sorriso de desdém ignorar. Por fim, não anotar os erros dos outros, nem desprezá-los. Isto é caridade moral. Muitos mendigos, moradores de rua, que nós ignoramos, foram, em encarnações passadas, príncipes, reis, rainhas, e merecem nossa solidariedade e respeito diante de provas e expiações ásperas, dificílimas, pelas quais eles estão passando.
Esse sentimento de caridade deve pautar o nosso sentimento diante de irmãos assim. A caridade moral não deve impedir a caridade material e vice-versa. A caridade material também pode vir e deve vir acompanhada da caridade moral. A verdadeira caridade encontra um modo de agir que faz parecer que quem a pratica é o beneficiado diante daquele que recebe, evitando assim aquela ajuda vertical que nós já falamos entre doador e necessitado, já que sabemos que todos nós somos necessitados, todos nós somos carentes. Este é um exercício diário para todos nós, que somos também devedores da lei e estamos em estágios primários de desenvolvimento moral. Jesus nos deixou a parábola do homem rico e de Lázaro. Dizia assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que ficava à sua porta, coberto de chagas. Ele desejava as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Um dia Lázaro desencarnou e foi levado por espíritos de luz à região superior. Pouco tempo depois, o homem rico também faleceu e foi para a região onde vão os que, apesar das oportunidades, não praticaram bem e trazem com isso a pobreza interior e a consciência pesada. Assim, o ex-rico sofria o vazio de sua alma. Sente frio, sente fome, sente sede. Ele pede aos céus, então, que lhe envie para aliviar a sua sede alguém. Eis que lhe surge Lázaro, aquele mendigo que ficava à sua porta, todo iluminado. E ele pede que lhe molhe a ponta do seu dedo para lhe refrescar a língua. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Essa parábola de Jesus demonstra a realidade da vida espiritual e as condições dos espíritos depois de suas jornadas terrenas. Dois indivíduos reencarnaram com provas diferentes, um quando a riqueza e outro quando a pobreza. Jesus não nomeia o rico, mas nomeia Lázaro como mendigo coberto de chagas que sofria a indiferença humana e a insensibilidade do homem rico. Lázaro foi vitorioso em sua jornada terrestre. Vencendo as influências da matéria, foi humilde, não se revoltou e assim se aproximou dos bons espíritos. O homem rico se deixou dominar pelas más paixões, pôs as suas alegrias em todas as ilusões que o poder passageiro, efêmero da riqueza transitória lhe valorizava a vida, esquecendo totalmente dos valores espirituais. Por isso ele partiu, deixando tudo que era material aqui e entrou na espiritualidade pobre, porque não tinha nenhuma bagagem interna consigo, nenhuma atividade nobre que ele pudesse ter realizado. Nós todos somos ricos de incontáveis bênçãos e, ao mesmo tempo, somos também mendigos de inúmeros talentos. Identifiquemos, pois, as bênçãos das nossas vidas e os talentos que possuímos para podermos dividi-lo entre aqueles que não possuem nada, usando-as nas oportunidades generosas àqueles que mendigam junto às nossas portas, à espera de migalhas da nossa atenção, de nosso respeito e da sua dignidade espiritual. Não percamos as oportunidades de servir, especialmente diante daqueles que estão no nosso caminho. Emmanuel nos diz: está no nosso trajeto,
encontramos o nosso caminho, pertence a nós. Então, nós também necessitamos de ajuda. Nós precisamos dessa situação para que despertem em nós o valor do ato da caridade. E às vezes nós somos forçados, porque eles são colocados à nossa frente. Ainda mais nos períodos de hoje, que nós vemos famílias inteiras nas ruas, né? Nós também somos mendigos espirituais e precisamos ser estimulados em nossas energias espirituais, estimulados a ajudar. Então, não nos neguemos a isso, porque muitas das vezes nós também damos foco e poder mais às questões materiais, aos nossos interesses imediatos, esquecidos de que teremos que deixar todas essas coisas aqui e só partiremos com a bagagem interna que vamos adquirir com as nossas ações. Então, esse exercício é fundamental para a nossa análise de como fazer a caridade. Não é só dar coisas, é agir com interesse pessoal junto àquele coração sofrido. Os Espíritos nos esclarecem que não basta fazer o mal. Não basta não fazer o mal. Porque às vezes a gente diz assim, mas eu não faço mal para ninguém. Sim, mas também não faz o bem. Então os Espíritos dizem isso para a gente. É importante fazer o bem. Porque não fazer o bem já é um grande mal. E silenciosamente, Deus nos encaminha pessoas e situações para ajudarmos. Estejamos atentos a esses sinais da vida e aos recadinhos de Deus que Ele nos envia. Porque muitas das vezes nós entramos num lugar para lanchar onde na porta está uma série de mendigos. Vamos comprar um pacote de biscoito, mínimo, vamos dar atenção a cada um, vamos conversar com um, conversar com o outro, ver se eles estão com sede, porque eles reclamam, as pessoas que moram na rua sempre reclamam que ninguém dá água para eles. Às vezes a gente se preocupa de dar um pão, dar uma coisa e não leva água. É muito importante dar água para eles, porque ninguém dá água para eles. São tantos que o comércio não aguenta ficar dando tanta água. Então, pensemos neles nessa ação da água. Avancemos, pois, sem medos, pelas sendas do bem e da caridade, porque só assim é que teremos bênçãos, talentos e riquezas que a traça e a ferrugem não consomem e onde os ladrões não podem roubar. Então, nem a traça nem a ferrugem consomem os bens espirituais. Quando eu guardo dinheiro, quando eu guardo lucro, quando eu guardo coisas materiais, eles estão sujeitos a transformações. Mas os bens espirituais não, estão dentro de nós. Então, os ladrões não podem roubar, nem a traça, nem a ferrugem podem consumir. Então, Deus, sendo a presença única, total, pulsante, sendo o poder real, permanente, inigualável, Ele atua sem cessar, sem cessar. Tudo vibra e se movimenta graças à sua força, ao seu impulso inicial que dele procede. E nunca estamos sozinhos, porque nenhuma criatura mora fora do amor de Deus. O amor de Deus que está aqui, neste momento, nos sustentando, nessa reflexão, e a vocês aí, com as reflexões de vocês, também está sustentando aos que estão nos presídios, nas ruas, nos albergues, a todos, sem distinção, sem diferença alguma. Deus ama a flor, mas também ama a serpente. Deus está em todos, em todo lugar e a todo momento. Então, estejamos atentos, que Ele nos manda companheiros, Ele nos manda sinais, Ele nos manda oportunidade de praticarmos o bem e a caridade. Estamos todos nós mergulhados no amor divino, e esse amor não violenta ninguém. Em nome deste amor infinito,
Deus determina que também estejamos sob a lei da responsabilidade. Amando-nos, permite o Senhor da vida que perlustremos sem prazo os caminhos. Essa palavra perlustremos, tão bonita, é caminhar observando, examinando e aprendendo. Então, perlustrar não é só caminhar. É caminhar olhando, aprendendo, analisando, examinando, enxergando nas possibilidades em nossa volta o que Deus está nos enviando para que possamos ajudar, exercitando em nós a prática da caridade. Então, o Senhor da vida, Ele nos dá essa oportunidade que a gente possa percorrer esses caminhos, concedendo-nos a eternidade, para adotarmos o caminho do bem. Então, Deus não nos violenta, mas Ele vai nos conduzindo, nos colocando em situações que muitas das vezes não enxergamos. Mas dia vem que aquela pessoa nos desperta uma atenção. Puxa, tão magrinho, ferido, caído ali nessa calçada fria. E a gente vai lá, compra um casaco, um café com leite, um pão com manteiga, conversa com a pessoa. Então, Ele nos concede oportunidade para que a gente possa ir adotando como norma de vida o caminho do bem, que é a única e imutável regra de Deus para nós. O bem aonde e em todos os lugares, em todas as oportunidades onde estivermos. O cronograma de Jesus nos mostrou o caminho. Fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Porque não há dois pesos e duas medidas. O bem só é bem se não trouxer prejuízo para ninguém. Ele tem que ser bem para mim e bem para o outro. Se para eu ganhar um bem, uma felicidade, eu deixei alguém feliz, isso não é um bem. E nós teremos que dar conta dessa maldade. Para praticarmos a caridade material e a caridade moral, precisamos estar neste clima de amor que nos conecta com a fonte divina, que é Deus. É por isso que nós oramos a cada início e final de uma atividade, quando nós vamos ao albergue, quando nós vamos nas ruas, ou por conta própria nós saímos nas ruas, a gente sabe que vai encontrar as pessoas, meu Senhor, que eu possa ajudar, que eu seja útil de alguma forma, dentro das minhas possibilidades, dentro dos meus limites. Mas o amor não é moeda de troca. A gente não compra o amor, né? Então não é só querer e dar e fazer aquilo num processo automático. O amor é um trabalho de construção dentro de nós. E essa construção, como toda ela, precisa de planejamento, precisa ser construído com atenção, nos detalhes, monitorando para nos adequarmos às leis de manutenção desse projeto. Então, edificar o amor em nós exige cuidado, conhecimento e consultas a um modelo ou a um protótipo. Nós já temos esse modelo, não é? Nós já temos esse modelo. A nossa grande dificuldade é que nós queremos construir um modelo de amor baseado no nosso querer humano, esquecidos do modelo e guia da humanidade que Deus nos enviou como mestre para nos ensinar o caminho. Não há um ser humano capaz de expressar o amor puro como ele expressou. Então, ele é o nosso modelo guia. Vamos consultar, abrir o Evangelho, vamos ver, vamos ouvir as lições. Ler, reler, analisar, pensar, lembra? Percrustar, caminhar, ouvindo, prestando atenção, aprendendo, analisando, refletindo. Não há, então, entre nós, nenhum que possa expressar esse amor puro, então nós temos que procurar a fonte. Então, como edificar? Como que nós vamos edificar esse amor dentro de nós? Algumas pessoas em entrevista, alguns entrevistadores, perguntaram a Auguste Rodin
eminente escultor francês que fez a famosa estátua do Pensador, como ele conseguiu esculpir um tamanho detalhes, extrair de uma rocha aqueles detalhes do músculo do homem pensador, as expressões faciais, detalhes impressionantes, como ele conseguiu fazer aquilo. E ele simplesmente respondeu: ele já estava ali, eu apenas retirei o excesso. Essa é a perspectiva. O amor que precisamos edificar já está dentro de nós. Deus nos colocou como potencial a ser desenvolvido por nós. Então nós precisamos tirar as lascas do egoísmo, do ciúme, da inveja, do apego, da vaidade, do orgulho, para que a nossa essência possa surgir. Fora da caridade não há salvação. Isso se apoia sobre um princípio universal que abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. Capítulo 15 do Evangelho, item 8 a 10. Para Deus não importa se somos budistas, muçulmanos, judeus, católicos, umbandistas e espíritas. O que importa é o que somos, o que estamos vivenciando através do que nós estamos aprendendo. A frase "fora da caridade não há salvação" consagrou o princípio da igualdade e passamos daí a entender que o que importa é a nossa transformação moral. Formar homens de bem, essa é a proposta do Cristo. Foi isso que ele fez, falando às mulheres em público, numa época em que os maridos, os irmãos, a figura paterna não podiam lhes dirigir a palavra em público. Mas Jesus estava acima das questões da sociedade da época. E ele conversava com todos, com os fariseus, escribas, saduceus, essênios, publicanos e com todos que eram discriminados. Inclusive os doentes de todo tipo, de toda a natureza e todos aqueles que eram taxados de pecadores, sem jamais estabelecer diferença no trato com cada um deles. Sua palavra era e é de acolhimento incondicional. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada faço. É como se ele estivesse dizendo: você pode construir 10 abrigos para cuidar de crianças, mas o amor que edifica apenas em um abrigo pode ser muito maior daquele que construiu muitos. A questão não é a quantidade, é o valor intrínseco da dedicação e do amor, daquela energia amorosa que se faz no ato de caridade. Porque não é fazer coisa, é como e para que você faz. Segue Paulo. A caridade é paciente, sabe esperar, é doce e benfazeja. Sendo o amor, então, uma construção, o processo é lento. Precisamos ser perseverantes, pacientes, primeiro conosco mesmos, porque muitas das vezes nós vamos desanimar, nós vamos cansar e é preciso a gente ter paciência para retornar ao caminho. A caridade não é temerária ou precipitada, não se enche de orgulho, não procura seus próprios interesses, não leva em conta o mal. Enfim, a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Entre as 3 virtudes, fé, esperança e caridade, a mais excelente é a caridade. Caridade é a maior expressão do amor. Caros amigos, faz parte do processo de construção essas tentativas de crescimento, de novos hábitos, desanimarmos por um tempinho. Não deixemos esse tempo se estender, porque nós podemos sacudir esse desânimo, dar uma volta por cima e deixar que ele não tome conta de nós como uma erva daninha. Então vamos dar um passo devagar, porque às vezes nós queremos dar mais do que nós podemos. Então vamos dar um passo de cada vez, devagar, mas sem desistir. Assim nós vamos saindo daquele pedaço de chão onde nós pisávamos antes, caminhando devagar, melhorando nossos pensamentos, sentimentos e ações. Não importa a velocidade do ato e nem a velocidade dos passos. É importante a sua constância na prática a cada dia. Essa é a nossa tarefa, o objetivo maior das nossas vidas.
Que Jesus, que é o nosso amigo, que está sempre conosco, nos permita que também possamos estar com Ele todos os dias nessa busca de autoesclarecimento e de automelhoria. Muita paz para todos nós. Querido Mestre Jesus, estamos chegando ao final do nosso estudo sobre o Teu Evangelho. Estamos refletindo sobre os Teus ensinamentos e, assim, permanecemos unidos a Ti, nosso Mestre. Estamos convencidos de que será através do Teu Evangelho, no sentimento e nas atitudes, que conquistaremos as bem-aventuranças. Querido Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, sentimos nesse momento a Tua paz, a paz do Cristo. Sentimos a vida em abundância espiritual, a Sua presença em nossos corações. E será então nesse momento, conectados com o Teu amor, te pedimos, Mestre, que a Sua presença se faça em todos os lares, nos hospitais, nos abrigos, nos manicômios, nos presídios. Que a Sua presença se faça junto a cada irmão que se encontre na condição de morador de rua. Que nesse momento, unidos a Ti, possamos assim dizer: Pai nosso, que estás nos céus, que a vossa vontade seja feita na terra como no céu. Te agradecemos, Pai do céu, pela Tua misericórdia e bondade, por ter nos enviado o nosso irmão mais velho, o Mestre Jesus, que nos ensina sobre o melhor caminho, que é vivenciar as leis, entrando na sintonia da verdadeira vida, a vida em abundância espiritual, a vida celeste. Nesse momento, sentindo o Seu amor, te rogamos pela fluidificação das águas e que cada pessoa possa se fortalecer, confiando que não ficará uma ovelha perdida e que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Muita paz para todos, graças a Deus.